Olá, bom dia, 6h04, o programa Notícia de Frente começando agora, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta edição. Trégua de 48 horas da greve da Polícia Penal. Vamos falar também do governo federal que realiza audiência pública para discutir a imunização de crianças. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, aquele bom dia para você, Kleber Lima, seja muito bem-vindo a essa terça-feira. Bom dia, Luciana Gaviria, terça-feira, 4 de janeiro de 2022. Bom dia, Paulo Coelho. Um bom dia mais do que especial para você que nos honra todos os dias com a sua qualificada audiência. Bom dia para você, Paulo Coelho. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia para você, Luciana Gaviria, Kleber Lima e a você que se liga já desde cedinho, para não dizer que sempre, né, ligado aqui. E agora, em especial, no A Notícia de Frente, um dia esplendoroso para você, saudável, que a gente possa produzir e ter sempre as bênçãos divinas. Amém, que assim seja, Paulo. E Kleber, já que você está aí, olha, passando aquele raio-x no jornal A Gazeta, vou até pedir para você destacar aqui para a gente a manchete do jornal A Gazeta desta terça-feira, que circula em todo o estado de Mato Grosso, porque tenho certeza que deve estar falando da imunização, é isso mesmo? Você já viu, né? Fala a verdade. Eu acho com certeza. 960 mil não estão imunizados em Mato Grosso. Quase 1 milhão de pessoas, né? Prestes a completar um ano do início da vacinação, Mato Grosso tem aproximadamente 960 mil pessoas ainda não imunizadas com as 2 doses contra a Covid-19, sendo que cerca de 460 mil pessoas não receberam nem mesmo a primeira dose. De uma população total de 3 milhões e meio de habitantes, 2 milhões e 900 mil pessoas já poderiam ter iniciado a imunização, mas apenas 2 milhões e meio o fizeram. Ou seja, 460 mil moradores estão atrasados ou se negaram a tomar a vacina. 497 mil ainda não receberam a segunda dose, seja por não terem retornado aos postos de vacinação ou ainda por não atingir o prazo de apenas 170 mil receberam a dose de reforço. Eu estou entre esses 170 mil. Da dose de reforço. Primeira, segunda, terceira e se tiver quarta, eu estou na fila. Aliás, eu quero mandar um abraço mais do que especial, Luciana, para os profissionais que estavam atendendo na semana passada, lá no drive-thru da UFMT. Super tranquilo. Você vai dentro do carro, abaixa o vidro, vem um profissional sorridente, veio no meu caso, um profissional sorridente, aplicou a vacina, deu votos ainda tive de bônus votos de ano novo. Olha que coisa boa. Ah, são profissionais maravilhosos. Olha, eu já vi esses profissionais acalmarem muitas pessoas, viu? Chega na hora H de tomar aquela vacina, viu, Paulo? Tem gente que fala, eu acho que eu não vou tomar. Aí tem aquela conversa, é um carinho especial, é um tato que acaba te convencendo, te tranquilizando. Aí você acompanha aquilo e depois você ouve. Olha, muito obrigada, viu? Você me ajudou. Eu estava aqui com muito medo de tomar a vacina, mas obrigada por você ter tido essa paciência comigo. Esses profissionais, eles são assim mesmo, viu? Eles são maravilhosos, são guerreiros na linha de frente, colocando a saúde deles em risco para proteger a sua saúde. Mas olha só, eu vou convidar vocês dois aqui para a gente falar sobre esse dado do jornal A Gazeta e outras questões mais relativas à imunização. Mas antes, tá? Eu vou convidar o nosso público para participar conosco aqui pelo WhatsApp. Fica aí o número na tela, vai já mandando a sua avaliação, a sua pergunta, a sua sugestão sobre todos os assuntos que vamos discutir aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a imunização, que tem dados muito importantes, viu? Mas agora eu vou chamar uma participação ao vivo do repórter Oliveira Júnior, que vai trazer para a gente informações lá da Assembleia Legislativa, porque a Assembleia estava com atividade paralisada, mas volta com tudo hoje. Tem que limpar a pauta e tem um assunto polêmico que já falamos aqui. Vamos então ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, que vai contar para a gente. Oliveira, diz para nós aí essa pauta da Assembleia Legislativa. Bom dia para você, para a sua equipe.
Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber. Você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado. Realmente os deputados vão fazer uma pausa no recesso parlamentar, porque nesta terça-feira alguns projetos pendentes devem ser votados aqui na Assembleia, né? Não deu para concluir a pauta no ano passado, então eles farão esta sessão extraordinária exatamente para zerar essa pauta. Entre essas proposituras mais polêmicas está o famoso passaporte da vacina. O tema gerou grande discussão aqui na Assembleia e dividiu a opinião dos parlamentares no final do ano passado e acabou se estendendo, sendo prorrogado para esse ano. O assunto passou a ser debatido no parlamento por meio de um projeto de lei de autoria da deputada estadual Janaína Riva, do MDB, que proíbe a exigência do cartão de vacinação em Mato Grosso. Ou seja, ela é contra a exigência do passaporte para que as pessoas possam transitar livremente sem que precisem comprovar que foram vacinadas. E esse projeto vai ao plenário para ser votado hoje, né? Assim como ela é totalmente contrária à exigência, existem outros deputados da casa aqui que são totalmente favoráveis. Por isso, de toda essa polêmica envolvendo esse projeto, que, segundo estudiosos que nós ouvimos, especialistas, ele é inconstitucional por se tratar de uma matéria que tem que vir de cima para baixo, ou seja, de órgãos superiores, né? E não o Estado exigir o tal passaporte como pretende a deputada. Vamos aguardar para ver se essa inconstitucionalidade será colocada à prova aqui e o projeto derrubado nessa votação. Informações, Oliveira, depois outra participação contigo, hein? Trazendo aqui informações importantíssimas. E, gente, olha só, falando sobre esse tema aí que Oliveira trouxe, que a Assembleia vai retomar os trabalhos para poder votar, inclusive, essa proibição do passaporte vacinal. E Oliveira disse algo, Kleber, ele falou o seguinte: olha, tem que vir de cima para baixo. Só que o líder do governo, o deputado Gilmar Dal Bosco, disse o seguinte: olha, a Assembleia não tem como votar essa lei, é inconstitucional, porque tem os municípios, são os municípios que devem determinar essas medidas e não o governo de Mato Grosso. Ou seja, então, só problemas por conta desse projeto que visa proibir o passaporte da vacina, Kleber. Uma música do Caetano que fala é proibido proibir, né? Mas lá é no bom sentido, aqui é no mal mesmo. Eu acho que está assim, cada um arrumando um argumento para justificar a sua posição. Ninguém está buscando, entre os deputados, especialmente esses que são contra, eu não vejo ninguém buscando a verdade. Na verdade, já está todo mundo já com posição definida, em razão de grupos de apoio ou de convicção, etc. E sair arrumando argumento para fundamentar. Vamos pegar os fatos, né? Nós temos São Paulo. São Paulo adotou o passaporte e não houve, ninguém derrubou na justiça. Vamos pegar um outro fato. Rondonópolis, aqui, município do interior de Mato Grosso, aqui a 200 quilômetros da gente, adotou o passaporte. A ACIR lá, que é a associação, eu acho que é a ACIR, agora eu fiquei na dúvida, que é a associação comercial, entrou na justiça, perdeu, porque os entes de governo têm autonomia e tem mais do que autonomia, Luciana, tem a responsabilidade de zelar pela saúde pública, né? Sobretudo, acima de qualquer outro interesse do econômico, do liberdade individual, liberdade de culto religioso, liberdade qualquer que seja, a vida é mais importante. É com base nisso que o judiciário tem amparado as medidas de restrição de circulação das pessoas que não se imunizam. Saiu ao contrário aqui a palavra. Mas é isso que eu penso. Não vejo nenhuma ilegalidade no passaporte. E de todo mundo que falou aí, ontem o argumento mais inteligente que eu ouvi foi o deputado Botelho. Falou assim, foi um erro ter jogado isso para esse ano. Já devia ter resolvido isso lá no ano passado. Já era para estar valendo ou desvalendo a norma, né? Aí fica aí esse imbróglio, essa mascação de rolha, né, como se fala, em cima de um assunto que já deveria ter sido resolvido, sim. Meu modo de ver isso. Certo, quando você se referiu a São Paulo, tem a FACESP, né, que é a federação, e tem a CESP, que é a Associação Comercial de São Paulo. Eu falei, o nome que eu confundi foi de Rondonópolis, Associação Comercial. Ah, sim, tá. Eu não sei, eu falei a CIR, mas eu não tenho certeza agora.
Não, tá certo. Se alguém na nossa audiência em Rondonópolis podia confirmar. Aliás, a Associação Comercial de Rondonópolis é uma entidade muito forte, é uma das pioneiras do Estado. E ela, inclusive, tem posicionamento político, assim, ela é uma entidade importante lá em Rondonópolis. Mas ela extrapola, muitas vezes, porque ela começa a tomar posições ideológicas, políticas, fora do âmbito da sua atuação corporativa. Aí não costuma dar ruim isso, quando as entidades entram dessa maneira, né? Vamos lembrar daquele pato gigante lá em frente à Fiesp, né? Sim. Em recente memória brasileira, né? No que deu o pato, né? Olha só, Paulo, em relação ao passaporte, a gente sempre discutiu aqui o real interesse dos deputados com esse projeto. Nós estamos ainda nessa crise sanitária e a crise se torna cada vez mais política também. Até onde, talvez, esse projeto da Assembleia, de fato, visa proteger a economia ou então apenas agradar parte de setores ou dessa população mais resistente à imunização, por exemplo? Ou seja, minha pergunta é: quando você faz um projeto desse, é para jogar para a plateia ou de fato existe um instrumento real para ajudar a população, para ajudar a economia? De que forma a gente pode ter o entendimento desse projeto, Paulo? Pois é, tanto que ele é polêmico, né? Ele é polêmico justamente por isso, porque ele divide opiniões e não é na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, não. A discussão colocada nesse momento em todo o país, alguns estados já adotaram, outros não. Por isso ele é polêmico, ele divide opiniões. Eu particularmente penso, o Botelho está o deputado Botelho é um dos que está dizendo o seguinte: eu vou votar a favor da proibição, não é, dessa exigência aí, porque em todos os sentidos, em todas as circunstâncias, não seria o caso. É um caso ou outro, tudo bem. E a matéria, inclusive, deve ser, a proibição deve ser aprovada na Assembleia, deve ser mantida essa situação. Eu não sei se o interesse é sanitário, eu tenho dúvidas, e tenho também esse argumento aí de que o comercial, a parte comercial da coisa, ela fala alto também, né? E é um pouco de dar resposta mesmo àquele público, né? E tem a luz da Constituição também, né? A Constituição fala da coletividade, fala assim, senhor, está lá, colocado também, né? Só que também fala do direito de escolha de cada um. E aí tem toda uma situação que vem sendo colocada aí, muita gente sendo vacinada 1, 2, 3 vezes e contraindo a doença mesmo assim. Quer dizer, o passaporte então seria para quê? Em que situação? Tem que ser colocado isso, gente. A gente não pode fugir do debate. Não é porque eu penso que essa caneca aqui é preta, ela tem que ser preta. Vamos discutir, vamos argumentar. E os argumentos que estão sendo colocados, cada um tem sim. O pessoal que defende a proibição tem o sentido, nesse aspecto aí, de avaliar o que está acontecendo. 2, 3, tem gente aí que está perdendo a vida depois de ter tomado a terceira dose. Caetano Veloso, por exemplo, que o Kleber citou aqui agora, contraiu depois de ter tomado vacina, entendeu? Está vivo, graças a Deus. Está vivo, pois é, mas assim, aí a discussão aqui não é a vida, é o passaporte. Porque se ele realmente vai significar que a pessoa está isenta de levar ou trazer a doença. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é plausível sim a discussão sobre a proibição, tem que ser observado isso e tem que ser observado o direito individual das pessoas, sim, o poder de escolha. Se está garantido isso na Constituição, no Código Civil, por que não se atentar para isso aí? Se fosse uma coisa líquida e certa, não tivesse dois lados, seria uma coisa, todo lugar teria essa discussão sem nenhuma polêmica. E não é assim. Tem estados, por exemplo, que já adotaram, outros não. E a gente tem que respeitar. Respeito à liberdade individual. Essa que é a minha opinião. Olha só, e ainda falando em relação a essa questão importante, tem outro viés aí, em relação à imunização de crianças. Hoje, o governo federal vai realizar uma audiência pública para discutir a imunização, o que eu considero muito importante, porque quanto mais informações
tiverem em relação à imunização infantil, melhor é, para trazer segurança. Porque nós até aqui falamos sobre a consulta pública do Ministério da Saúde, Paulo, que ouvir pessoas comuns que não têm conhecimento científico. Então, como que você pode colocar a vida do seu filho em jogo pela decisão de pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento científico, porque fica apenas o seu desejo, olha, eu quero que meu filho tome vacina, não, eu não quero porque eu tenho medo, porque eu acho que não pode, acho que esse não é o caminho, mas hoje não, Kleber, pelo menos essa audiência pública vai reunir autoridades no assunto, são médicos, são cientistas, são especialistas, aí sim já muda o caráter, por quê? Essa audiência vai trazer para a gente a luz da informação, a luz da ciência. São cientistas discutindo a ciência e os riscos ou não da imunização de crianças. Inclusive, serão analisados os dados de mortes de crianças acometidas pela Covid-19 no Brasil. Porque muitas vezes a impressão que dá, Paulo, é de que as crianças também não foram vítimas dessa doença. Como não? No Brasil existem dados que foi praticamente o segundo em mortes de criança por comorbidades. Então a Covid também, infelizmente, tirou vidas de crianças. E a vacina vem com a esperança de protegê-las e também de proteger as outras pessoas, porque as crianças, elas disseminam também a Covid-19. Pelo menos a gente pode acreditar que desta audiência pública, dados importantes, espero que para tranquilizar, porque quando a gente entende que essa imunização já foi aprovada por organismos internacionais, testes foram realizados, a Anvisa fez a aprovação, vai ser incluída no plano de imunização e aí a gente pode esperar que mais informações venham e acredito que para tranquilizar a população, Kleber, talvez esse possa ser um caminho. Luciana, eu não sou tão otimista como você, eu não estou vendo assim com essa benevolência sua, essa iniciativa do Ministério. O Ministério é resistente à vacinação de crianças. Então ele está criando obstáculo, está dificultando, arrumando pretexto, ganhando tempo, porque o órgão do governo que tem que fazer análise científica já fez, é a Anvisa. Existe um órgão para isso e que aprovou todas as outras vacinas que a população adulta está tomando, foram aprovadas em audiência pública do Ministério. Houve audiência pública do Ministério para discutir a Pfizer, para discutir a Coronavac. Não houve, porque foi uma decisão do colegiado oficial competente para tal, que é a Anvisa, né? Então, se o presidente da República e o ministro, que embora sendo médico, não embarcasse na posição ideológica do presidente, não estava esse nhenhenhen todo, já estava a vacina comprada e ofertada aos estados e municípios, que já disseram ontem, 9 governadores, se não me engano, já avisaram o seguinte, olha, a gente recebeu num dia a vacina, 2 dias depois a gente começa a aplicar nas crianças. Que é a postura adequada no momento de crise, você não pode ficar perdendo tempo com filigrana, com nhenhenhen ideológico, vamos fazer o que tem que ser feito. Eu fico imaginando o seguinte, nós estamos há 30 anos ou mais de 30 anos, 40 anos, atrás de uma vacina para AIDS. E não tem. Então, se amanhã ela chega, não vou tomar a vacina. Eu sou o primeiro da fila, óbvio. Eu quero saúde para mim, para minha família, para os meus amigos, para a sociedade como um todo. Eu não vou ficar discutindo ideologia. Ah, não, mas o governo que está aí é de direita, eu não vou tomar essa vacina. Eu vou esperar um governo... Não, eu vou tomar a vacina. O governo, independente da orientação ideológica dele, ele está aí para governar para a sociedade. Uma vez eleito, ele tem compromisso com toda a sociedade. Deveria ter, pelo menos, né? Nem todos têm, não se comportam como tal, né? Mas deveriam. Tá certo, Kleber, eu entendo aqui a tua consternação em relação ao assunto, porque os números, eles são preocupantes de criança. Paulo, eu queria saber se você também tem essa visão ou não, porque estudos aqui da Fiocruz, outros levantamentos mostram que no Brasil já morreram cerca de 10 vezes mais crianças e jovens vítimas de Covid-19 em detrimento de outras grandes nações, como Estados Unidos, por exemplo. Sabemos que a população norte-americana é bem maior que a do Brasil, ou seja, mostrando que talvez seja um assunto muito urgente
à vacinação de crianças. Você acredita que essa audiência que vai ser realizada pode, de fato, trazer mais tranquilidade ou você acredita no mesmo que o Kleber, que pode ter um outro viés, já que o Ministério da Saúde, não como um todo, né, mas o ministro da Saúde, o presidente, sempre colocam vírgulas, reticências em relação à imunização das crianças? Perdão, Luciana, você falou um dado aí, 10 vezes, mata mais de 10 vezes. No Brasil já morreram cerca de 10 vezes mais crianças e adolescentes vítimas do coronavírus que nos Estados Unidos e Europa. Olha, tem aqui o dado de o pediatra e infectologista Marco Aurélio Safadi, autor do estudo, chama atenção para o número aproximado de 2.600 mortes de crianças atribuídas à Covid-19 e mais de 30 mil hospitalizações causadas pelo vírus. E um estudo da Fiocruz confirma a necessidade, inclusive estratégica, de vacinar as crianças. De acordo com a pesquisa, sem a imunização da faixa etária entre 5 e 11 anos, o Brasil só vai conseguir atingir no máximo 85% da população com as vacinas. Então, são números preocupantes que devem fazer parte, inclusive, dessa audiência, porque a gente sempre falou, olha, a criança ela não é tão acometida. As crianças são também acometidas em menor número, mas sabemos também que no Brasil, nessa faixa etária, praticamente a população de 5 a 11 anos somam aí 20 milhões. Então, é um número pequeno frente ao número de adultos, mas são números expressivos. Até porque quando a gente fala de morte de uma criança por Covid, choca, assusta, apavora. É verdade. Essa audiência pública será fundamental, só que ela está politizada, né? Ela está politizada e eu não boto muita fé que vá sair algum encaminhamento sustentável ou definitivo, né, para que possa ser a medida a ser colocada em prática. Eu acho que ela vai continuar sendo... Agora tem uma situação que tem a Anvisa. Agora a Anvisa não é um órgão do governo, não é um órgão independente. Se fosse do governo, o governo a manipularia da forma que bem quisesse. Eu quero só citar aqui a OMS, que se posicionou contrária à vacinação de crianças. O senhor Tedros Adhanom, ele se colocou textualmente, não é? Eu acho que ele não falou isso a esmo, deve ter tido algum tipo de orientação técnica. Então você vê como é que são as coisas, não é nada líquido e certo, ninguém é dono da verdade. A Anvisa tem a legitimidade para dar o posicionamento final, no que diz respeito a isso, tem. Agora, isso não quer dizer que as pessoas não possam questionar. Hoje em dia não se pode questionar mais nada que virou crime, tem que se questionar assim, porque e os efeitos adversos que tem havido? Ninguém está falando que eles são necessariamente ligados à vacina. Agora, tem que se investigar. Cabe a quem? A Anvisa, por exemplo, fazer esse tipo de investigação. E não são poucos, não. São muitos jovens, inclusive, que estão tendo os alegados efeitos adversos. E aí são atribuídos de forma indireta. Eu falo indireta porque não são oficiais ainda, né? Porque carecem da tal investigação. Gente, questionar é o direito de cada um. A liberdade existe para isso, entendeu? Por quê? Não é uma vacina definitiva. A Anvisa passou, deu o aval. Gente, mas assim, deu o aval, só que ela ainda é experimental. Nós estamos acostumados com vacinas de anos e anos a fio. Mas evoluiu a tecnologia. Evoluiu, mas você acha que aquilo que a gente tinha de vacinas aí aprovadas em 6, 8 anos, de repente em 8 meses aparece uma e ela é líquida e certa e a gente não pode questionar, sendo que há os efeitos adversos, há os sinais para que haja os questionamentos. Então, assim, para a questão da audiência pública, eu imagino que ela será polarizada nessa questão aí dos prós e contras do pessoal e aí coloca a política no meio, né? Porque ela está enraizada nessa discussão aí. Acho que não vai prosperar no sentido de apontar, isso aqui é a panaceia, isso aqui é a decisão, isso aqui vai resolver. Eu não acho que isso vai surtir efeito. Bom, tá certo, a gente, o tempo está avançando. Só uma informação, Sim. Luciana, por favor, que a gente tem que tomar cuidado, assim, a gente é um programa jornalístico, né? 3 jornalistas na bancada.
Anvisa significa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Qualquer um que entrar no Google vai ser direcionado para uma página oficial do governo do Brasil. O governo BR está lá, Anvisa, é um órgão oficial, Paulo, pelo amor de Deus. Tá, mas nós não podemos tangenciar quanto a isso. Ele não, graças a Deus, alguns órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, não estão sujeitos ao bel prazer do presidente, do governador, graças a Deus, ela tem autonomia, mas ela é oficial. É isso que eu queria dizer, o presidente não tem aquele, chegar lá, eu quero fazer isso e pronto. Ainda bem, porque se tivesse, se a Anvisa se comportasse igual o ministro se comporta, o Brasil estava no sal, estava rodado, né? E outra coisa que eu vou recomendar a você para estudar melhor, para trazer um posicionamento aqui para o público, aqui em qualquer lugar que você for, é sobre o caráter experimental ou não da vacina. Isso é muito sério para você sustentar que é experimental quando não é. Uma vacina definitiva. Agora nada na vida é definitiva. Nós estamos aqui agora com um surto, uma epidemia de H3N2. Começou como H1N1. Então, vai mudando o vírus, vai mudando o remédio para combater. Não, se ela não é mas ela não é experimental, é uma vacina oficial, adotada no mundo. Não, se ela é definitiva, ou ela é definitiva ou é experimental. Não é experimental. Eu acredito, Paulo, que possa ter a evolução da vacina. Sabemos que ela foi feita de uma forma emergencial, os testes foram feitos para saber se ela tinha segurança e eficácia. E aí tem dados, todos os dias, novos dados nos alimentam. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde fez um novo posicionamento, que a vacina está evitando a morte de pelo menos 4 pessoas por minuto no mundo. Ou seja, evita a morte de 4 pessoas por minuto. Se a gente for levar aqui, local então, que fica mais fácil, porque o nosso campo de observação é empírico aqui no caso, nós sabemos que tivemos aqui em Cuiabá, quantas mortes por dia? 40, 50, 60? Mato Grosso chegou a registrar mais de 100 mortes, 150 mortes diárias. Com a chegada da imunização, nós vimos os números despencarem. Todos os dias aqui, os nossos telejornais, infelizmente, exibiam aquele quadro do governo, da Secretaria de Saúde, mostrando o número de mortes, e com o avanço da imunização, esse número foi caindo. Então, a gente entende o quê? A vacina, ela é experimental. Eu diria que a vacina é uma novidade e que ela pode evoluir, deve evoluir, mas nesse momento ela trouxe um bloqueio na disseminação, trouxe. Mas essas novas variantes, você que está assistindo vai nos perguntar, é claro que elas vão continuar existindo, porque muitas pessoas não se imunizaram, os vírus continuam se cruzando. Então, por isso que a gente sempre reforça a necessidade, de acordo com o que a ciência nos diz, de imunizar, para conter até mesmo as variantes e para diminuir o percentual de gravidade quando a pessoa contrai a Covid-19. Bom, mas esse assunto aqui a gente vai continuar falando sobre ele, Paulo. Posso chamar um comercial agora rapidinho? Vamos lá então, porque são 6h32, o tempo avança, gente. Ficamos agora com imagens da Avenida Beira Rio, o viaduto Murilo Domingos. Está cedinho ainda, quase sem trânsito, e pelo jeito hoje não tem chuva aqui no início do dia de hoje.